Marquinhos, boa noite. Boa noite. O resultado foi fruto daquilo que as duas equipes apresentaram? Foi mais uma instabilidade emocional do Curitiba desde o início? Fez falta também o Thiago Galhardo na partida de hoje? Você sentiu falta de poder também mudar com mais qualidade, por exemplo, na saída do Rui para a entrada de um meia que você não tinha no banco? Juntando tudo isso, foi o que aconteceu? Foi um baixo rendimento do Curitiba ou foi também o propósito de jogar por parte do Avaí? Perfeita análise. Primeiro, me desculpar com o torcedor do Curitiba que esteve presente aí e se fez presente, mesmo com 35 segundos sofrendo o gol, continuou incentivando e motivando a equipe, mas não jogamos, deixamos de jogar. Hoje nós não nos apresentamos bem. Com 35 segundos, um gol sofrido quebra qualquer estratégia, né, qualquer montagem de possibilidade de situação. O time sentiu o baque, sentiu o gol. Tivemos a bola na trave do Wellington, que poderia ter buscado um equilíbrio maior. Reorganizamos o intervalo, acredito que voltamos melhor para um segundo tempo. Mas mesmo assim não foi o suficiente para que pudesse reverter o jogo. Tivemos duas situações com eminência de gol, não fizemos. E numa situação até um erro de uma finalização acabou caindo no pé do Roberto e eles conseguiram, mas o time não teve um bom aproveitamento e nós hoje não nos apresentamos bem. E isso culminou com a derrota. Ô Marquinhos, dos últimos 2 jogos, o Curitiba acabou contribuindo para a vitória do adversário. Contra o Sport fez um gol contra. Hoje deu o gol novamente para a equipe do Avaí no início do jogo, depois de sempre correr atrás do resultado. E as oportunidades que criou, só o Rafael Lucas, por exemplo, teve 2 oportunidades claríssimas e não soube aproveitar. Foi um nervosismo? Como que dá para explicar as falhas que o time teve, principalmente na última bola, na finalização? Perfeito, nós montamos do jogo da Ponte para este, com pouco tempo apenas, na verdade, um trabalho tático, uma estrutura, sabendo dessa sequência, e montamos uma estratégia, mas com 35 segundos com gol sofrido, desmonta qualquer estratégia. Esperei o intervalo, até para que pudesse organizar melhor, conversar com eles, porque qualquer alteração que se fizesse ali, talvez pudesse ser pior, né? Abrindo o meio sem uma explanação melhor taticamente, poderia ter sofrido o segundo logo em seguida a substituição. E aí, por conta disso, esperamos. Tivemos essa última bola, o time sentiu muito, né? Veio muito em função do gol com 35 segundos, que acabou prejudicando todo um plano de jogo e, fundamentalmente, o resultado em relação da perda de ponto em casa. Agora tem que trabalhar para buscar ponto fora. Inevitavelmente, nós não podemos mais errar. Nós não podemos mais errar. Nós temos que acertar agora e recuperar esses pontos perdidos em casa, fora, de alguma forma, seja contra a Fluminense ou contra o Inter. Ô Marquinhos, outro dia até a gente conversou aqui com o Glitzson, ele falava que o Galhardo e o Rui estão de fato um pouquinho, né, abaixo na questão física. Talvez até isso explique a saída dele do jogo de hoje. Mas o Rui é um cara que às vezes num passe deixa um jogador na cara do gol. Talvez explique-se aí o porquê que o torcedor do Curitiba não entendeu a saída do Rui. Queria que você falasse sobre isso e essa reação do torcedor que acabou te chamando de burro. Não, e eu dou toda a razão ao torcedor. Hoje eu dou toda a razão ao torcedor, inevitavelmente. Mas a saída do Rui, ele havia pedido para sair do jogo antes 10 minutos. E eu fui postergando, justamente em função de acreditar nessa última bola dele. Mas chegou no limite dele, em que ele pediu a substituição, porque realmente já não estava mais suportando a intensidade de jogo e poderia comprometer até para o próximo com uma provável lesão. Por conta disso, ele, conhecendo e sabendo, ele pediu a substituição. Eu tentei mantê-lo até o máximo que conseguisse, e quando ele realmente não mais suportou, seria até cruel mantê-lo, na partida e podendo perdê-lo até para a sequência de 2, 3 jogos. Por conta disso, eu tive que optar pela substituição e trabalhar em cima de velocidade, com Negueba, Giva, Paulinho, em relação a Jesse e a Emerson, procurar colocar velocidade, mas mesmo nessa situação nós não imprimimos essa velocidade. O único que deu intensidade e profundidade foi o Paulinho nas substituições. Ô Marquinhos, você falava aí a respeito de não poder mais errar, e a sequência do Curitiba apresenta 2 jogos fora de casa, um retorno para jogar em casa e um clássico
contra o Atlético Paranaense, e ainda nessa sequência o jogo lá de manhã, né? A primeira vez que o Curitiba vai jogar de manhã nesse Campeonato Brasileiro. Como fazer para tentar recuperar esse ponto fora de casa? Primeiro já passei isso pro grupo e eles estão bem cientes, sabem do jogo que nós fizemos hoje. Sabem do que representa disputar uma Série A e a maneira que tem que jogar. A primeira coisa é essa. Não dá para achar que está tudo bem, tudo normal, e o grupo entendeu isso. É mudar a atitude, mudar a postura e saber que toda bola disputada vale ponto. Vale ponto. Então com esse sentimento, com esse pensamento e com esse trabalho que nós temos que procurar reverter esse quadro urgente. E tem que ser na quinta-feira frente ao Fluminense. Marquinhos, o que você achou da atuação do Leandro Almeida ou de todo o conjunto da zaga? Como um todo nós não nos apresentamos bem. Como um todo. Quando nós revertemos o resultado, quando nós ganhamos, a equipe ganha como um todo. Quando perde também não é a responsabilidade de um. Claro que foi infeliz no lance, numa situação que, para recuar para o goleiro, isso trabalhado, tirando do alcance do marcador, tirando da linha de passe ou tirando da linha de marcação, principalmente na linha de gol, né? Mas foi uma tomada de decisão, culminou, mas assim como hoje ele foi infeliz nesse lance, ali atrás ele, por muitas oportunidades, fez gol e ajudou, e eu tenho certeza que vai ajudar muito o Curitiba ainda nesse Campeonato Brasileiro. Ele foi infeliz no lance, né, sentimos o lance, mas logo ele se recuperou e procurou fazer um jogo de equilíbrio. Ele sabe da responsabilidade, é o nosso capitão, tem essa confiança, tem a minha confiança. Hoje foi infeliz naquele lance, mas é um atleta que eu confio e que o clube acredita. Marquinhos, diferente de outros jogos, né, onde você via 1 ou 2 ou 3 torcedores reclamando, como você falou mesmo no último jogo, né, atrás do banco, hoje ali na social a gente viu muita gente reclamando de você especificamente, criticando as tuas substituições, principalmente primeiro quando o Wellington Paulista saiu, acho que pelo que eu entendi as pessoas queriam que o Rafael Lucas saísse, né, essa impressão que eu tive, e depois com a saída do Rui também. Como é que você vê essas críticas? Porque daí já não é mais 1 ou 2, já são mais pessoas, né, criticando você, e você acha que isso é justo ou não? Não, é justo. No jogo de hoje é justo, sim. Tem que... E aceito totalmente, porque cabe, na situação de reverter resultado, ao treinador buscar alternativas. Contra a Ponte deu certo, a entrada do Giva, né, a saída do Paulista, que hoje não deu. Infelizmente, hoje as coisas não aconteceram também, né, na troca, também na substituição. Talvez no intervalo nós acertamos o time, a entrada do Paulinho, mas as outras substituições não tiveram o efeito esperado, né? E na questão do Wellington Paulista, claro que eu gosto de rever, eu quero rever o jogo. O Rafael teve 2 bolas, né, nos pés para buscar a situação de virada de jogo, e um jogador que está bem, que é o artilheiro da equipe, a bola tem sobrado para ele. Numa situação dessa de jogo, você tem que acreditar até a última bola, para que ele possa, nesses momentos, ser decisivo, né? Talvez possa ter errado sim na substituição, mas a do Rui não. O Rui pediu para sair, já estava totalmente afogado, numa linguagem que nós usamos, né? Um termo que nós usamos, e ele não estava mais suportando. E ali, um momento, nós estávamos praticamente com 1 a menos. Ali, o risco de lesão passou a ser muito grande. E hoje é um jogador que nós não podemos perder, né? Perdemos o Galhardo, já sentimos, se perder o Rui, teríamos uma perda muito significativa na questão tática de jogo e técnica também. Você citou aí o Galhardo, né? O Curitiba hoje ele tem um elenco com muitos jogadores jovens ainda, e principalmente no meio campo, um jogador da qualidade do Galhardo, quando ele sai, ele faz muita falta. Dá para dizer que o Curitiba sentiu muito a ausência do Galhardo hoje, Marquinhos? Sentimos, porque foram 2 atletas que encaixaram daquilo que nós pretendíamos, né, daquilo que nós buscávamos, e a ausência do Galhardo foi sentida. Já no jogo contra a Ponte, mesmo ele saindo, mesmo a entrada do Negueba muito bem, que originou o passe para o gol de empate do Wellington Paulista, mas na transformação do jogo, no decorrer do jogo, já foi sentido em relação à característica dele, né? E hoje ficou nítido, né? Esse puxar o contra-ataque, esse arrastar o 1 contra 1 na tática individual, isso fez muita falta. Então, o processo e o receio de perder o Rui era justamente por conta disso também, né? Caso o Galhardo não apresente ainda condições de jogo para quinta-feira frente ao Fluminense, nós não poderíamos correr o risco de perder o Rui. Por conta disso, nós tomamos essa decisão,
né? Mas esperamos aí ter o Galhardo já na quinta-feira para que possa montar uma estratégia e ir lá frente ao Fluminense se apresentar melhor, que hoje nós não nos apresentamos, né? Fazer um jogo competitivo e recuperar os pontos perdidos em casa. Marquinhos, dentro destas poucas possibilidades que você teve no dia de hoje, existe ainda a possibilidade de contratações, elas são pontuais, e a necessidade, obviamente, e pouco se fala em termos de um 5, né? O Coritiba tem jogadores muito técnicos como marcadores e mais saem para o jogo do que marcam hoje os volantes. Também há uma carência, você sente isso, de um jogador, um 5 de fato, que possa vir ajudar e ter uma condição de titularidade no Coritiba, até pelo que você tem no elenco no dia de hoje? Nós temos conversado, tem atletas que estão trabalhando para essa função, né? Tanto o Ícaro quanto o Fabrício. O Ícaro já entrou no jogo passado, mesmo por pouco tempo, para que possa sentir, para que possa ver como é que é o processo dentro do profissional. Então são 2 atletas dentro do grupo que a gente tem preparado, né? Temos conversado com a diretoria e está próximo a algumas situações aí para que possa, durante a semana, se apresentar e vir somar, como você bem disse, também o Osmar, dentro de um elenco jovem, para que possa buscar um equilíbrio de maturidade nesses momentos de dificuldade, dividir e chamar também a responsabilidade para que possa ter esse desenvolvimento durante o Campeonato Brasileiro. Ô Marquinhos, são 4 jogos no campeonato, são 3 derrotas do Coritiba, 3 derrotas contra adversários que o Coritiba, obviamente, tem como primeiro objetivo permanecer na primeira divisão, e são 3 adversários que também têm esse objetivo. De alguma forma, isso traz uma pressão para o treinador? Você se sente, de alguma forma, desconfortável quanto a esses resultados que não estão vindo, embora tenha tido uma melhora do time desde a final do campeonato? Juninho, é um campeonato longo, né? Um campeonato e muito bem colocado. Nós temos exposto aos atletas a nossa competição e o pensamento. São 3 confrontos diretos, vamos colocar assim, mas 2 derrotas fora de casa. E essa em casa é que nós temos que recuperar de alguma maneira fora. De alguma maneira tem que tirar esses pontos perdidos aqui, ou na quinta, ou domingo, ali na frente. Nós temos que ganhar fora de casa. Então, por conta disso, é claro que essa derrota ela tem esse peso, né? Nesse começo de competição, mas ainda tendo 35 rodadas. Mas nós temos que entender que a cada ponto perdido, ele não volta mais. Então, e dentro de casa, o que é o nosso forte, nós não podemos perder essa referência, não. Se começar a perder ponto dentro de casa para equipes que disputam a mesma competição que nós, aí lá na frente é que vai fazer falta, principalmente daquilo que aconteceu no ano passado. Reverter uma situação e não pode acontecer isso. Ô Marquinhos, a cobrança do torcedor hoje foi até maior do que a própria perca do título do campeonato estadual. O torcedor chamou você de burro, o torcedor xingou jogadores, como no caso do Leandro Almeida, da própria saída do Wellington Paulista, reclamou um pouquinho. Como é que foi o ambiente de vestiário? Você já falou aí que cobrou dos jogadores, mas os jogadores, como é que estavam dentro do vestiário depois dessa derrota? Não foi só a minha cobrança, acho que atletas falaram, a diretoria se posicionou, acho que é um momento que tem que, como um todo, né, reagir. E os atletas sabem muito bem disso, sabem que todos nós sabemos que não fizemos um bom jogo, e desse mau jogo veio o resultado adverso, né? Então, eles sabem disso, sentiram a pressão, sentiram sim essa responsabilidade por parte do torcedor, né? Acusando e apontando. Agora tem que reverter esse quadro, e tem que ser já na próxima partida, já trabalhar para que possa fazer volto a dizer, primeiro fazer um bom jogo e ganhar ponto para recuperar esses pontos perdidos em casa. Marquinhos, eu queria que você falasse um pouco da dificuldade que o Coritiba vai enfrentar diante do Fluminense na próxima quinta-feira, e principalmente como recuperar emocionalmente os jogadores, né, após essa derrota dentro de casa, e pelo menos para conquistar um empate, algo que ainda não aconteceu nesse Campeonato Brasileiro fora de casa. Tem que fazer algo diferente. A semana tem que ser diferente. Não pode ser na mesma condição. Ganhamos, na verdade, nós passamos a ganhar 2 dias. O de domingo e o de quarta, né? Que eu diria de recuperação ou de preparação, para que possa trabalhar melhor de um jogo para o outro, né? Todas as equipes passam por estes momentos, mas nós sabendo da dificuldade que nós temos esses 2 dias para nos preparar bem, no âmbito tático, no âmbito mental, no âmbito físico, não só em treinamento, mas em recuperação, que mesmo sendo início de brasileiro, é importante quando você se tem jogos acumulativos, 2 competições simultâneas,
Você tem que estar preparado para justamente esse calendário que agora começa a apertar. Marquinhos, o Coxa não jogou bem, é claro, mas a postura do Avaí foi bastante interessante. Não é, de repente, até uma maneira de um aprendizado para o jogo, especialmente com o Fluminense, fora de casa, já que fora de casa, né, sempre tem muito problema, o Coxa. Enfim, queria que você falasse dessa postura, né? Vocês também não podem ter essa postura fora de casa, como teve o Avaí aqui? Não é aprendizado por conta de que o Avaí jogou da mesma maneira que nós jogamos o estadual. A mesma postura, a mesma maneira. Dentro de um sistema tático, dentro de características de jogadores, foi a mesma maneira que nós jogamos. E a mesma maneira que o Avaí se portou aqui, nós nos portamos contra o Sport. Infelizmente, o resultado não veio frente ao Sport. Mas eu acredito que nós vamos estar e estamos trabalhando para ganhar jogos fora de casa e vamos ganhar. Isso pode ter certeza.